Estamos de volta com o nosso programa Manancial e hoje eu estou aqui ao vivo nos estúdios da TV Vila Velha, compartilhando com você mais uma vez a preciosa Palavra de Deus, a preciosa Escritura Sagrada. Uma porção dela, obviamente, tendo em vista o nosso tempo, tendo em vista a dimensão de grandeza, de revelação ilimitada, extraordinária. A Bíblia é uma fonte inesgotável, é um manancial de águas vivas para dessedentar aquele que está sedento. O texto que nós lemos nos fala sobre a ação de Deus em comunicar-se aos homens. Então, olhando aqui para o texto, o nosso tema hoje é: Deus tem falado aos homens nestes últimos dias por Jesus, pelo seu Filho, pelo ministério e obra de Jesus. É o nosso tema. Deus tem falado nestes últimos dias por meio do seu Filho Jesus. E é sobre isso que eu quero discorrer com você. Já tenho falado nos blocos anteriores, dando uma pincelada em boa parte das Escrituras, em alguns textos que estão diretamente relacionados com esta passagem bíblica, diretamente relacionado com o assunto, com o tema que aqui é evocado pelo autor aos Hebreus. Eu estava falando que o autor aos Hebreus, ele discorre sobre o ministério de Jesus, sacerdócio de Jesus, que é superior ao sacerdócio do Velho Testamento, que ele, Jesus, como sumo sacerdote, ele pode compadecer-se daqueles que dele se aproximam. No capítulo 11, o autor discorre sobre os heróis da fé, aqueles que venceram pela fé, e ele finaliza o livro trazendo conselhos. Capítulo 12, capítulo 13, ele traz conselhos aos cristãos, que são importantes, preciosíssimos. O capítulo 12, ele fala: portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. No capítulo 13, finalizando a carta, o livro, a carta, ele nos exorta a exercermos a hospitalidade, a termos uma vida, de piedade e assim por diante. Esta carta, ela é um compêndio extraordinário de orientações, de palavras de Deus para a edificação da nossa vida, para a edificação da igreja. Mas aqui no verso 1, no capítulo 1 desta carta, que é o nosso tema, que é o nosso assunto, que é o nossa base para o programa de hoje, ele está evocando alguns valores extraordinários. Em todo o tempo, o que eu vejo aqui, Deus tem estado preocupado e interessado em falar aos homens. Mesmo quando o homem, depois de ter pecado, Deus não perdeu o seu interesse pelos homens. Deus não abandonou o homem e simplesmente virou a página concernente ao homem, que fora por ele criado. Colocou Deus o seu coração na obra que ele criou, que é o homem. Não, Deus continuou empenhado em agora novamente restaurar o homem na sua presença.
E iniciando o texto, ele diz: havendo Deus antigamente falado, desde antigamente, desde sempre, Deus tem falado aos homens. Deus tem estado interessado em que o homem seja diante dele restaurado. Eu quero agora me dirigir a você, liberando esta palavra. Eu não sei a situação da tua vida. Pode ser que você esteja vivendo uma situação de adversidade, de dificuldade, e você possa até ouvir aí uma mensagem infernal dizendo que Deus não está interessado na tua vida. Se você pensar isso, passar isso pela tua cabeça, saiba que isto é voz do inferno, porque Deus está interessado. Em todo tempo, Deus está interessado na vida humana. Qual o interesse de Deus na vida humana? Não é para escravizá-lo, subjugá-lo, dominá-lo, condená-lo, abandoná-lo, desprezá-lo. Esses são os intentos do diabo. Em todo tempo, estes são os planos do adversário, que é um vencido, um derrotado, um fracassado, um condenado. E nesta condição de condenação, ele tenta arrebanhar pessoas para que vivam igualmente nesta condição de condenação. É importante nós atentarmos para a palavra de Deus, eterna palavra de Deus. Quando eu vou lá para o livro de Apocalipse, eu vou ler lá sobre a história da queda. A Bíblia diz que ele, que era querubim ungido, seu nome era querubim ungido, ele arrastou em sua queda, quando se achou nele iniquidade, e ele foi expulso dos céus, lançado abaixo à terra, para viver em trevas, em condenação, até que tudo seja definitivamente estabelecido, quando ele haverá de receber eterno julgamento, e será lançado no lugar que para ele foi preparado, o lago de fogo e enxofre, nas palavras bíblicas, nas palavras de Deus, lá no livro do Apocalipse, lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. A Bíblia diz que quando ele foi lançado, foi expulso dos céus, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos, ou seja, ele influenciou 1/3 dos anjos. Ele atuou para que o homem desobedecesse, se insurgisse em rebelião diante de Deus. Mas Deus continua ainda interessado em salvar, em restaurar, em soerguer o homem na sua presença. E eu quero que você saiba, nesta noite, que ainda Deus continua interessado em falar com você, em se revelar a você, porque neste sentido em que Deus deseja falar com você, Ele quer falar no sentido de que você seja agraciado pela sua palavra, agraciado pela sua presença, que você seja abençoado por Ele, porque esse é o papel de Deus. Ele é Pai celestial, Ele é Pai eterno, Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo Jesus, segundo Paulo, Ele é o primeiro dentre muitos irmãos, é o nosso irmão mais velho, que ascendeu aos céus, ressuscitou como primícia, não é? da criação que foi restaurada, e Ele nos antecipou
neste processo de ressurreição, em que todos aqueles que nele confiarem, buscarem, viverem pela fé, conforme diz Paulo, haverão de experimentar, de desfrutar. É fato que quando eu declaro a minha fé em Cristo Jesus, há o inimigo das nossas almas que vai atuar de todas as formas, tentando impedir que a minha caminhada e trajetória sobre a terra pela fé seja uma trajetória vitoriosa, de sucesso. Mas na verdade, quando eu declaro a minha fé por Cristo Jesus, eu não estou mais sozinho. Quando eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, então vai estar comigo permanentemente a presença bendita do Espírito Santo, o Espírito Consolador, da qual Jesus, quando estava prestes a morrer, disse aos seus discípulos, lá no capítulo 16 do Evangelho de João: eu não vos deixarei órfãos, eu não vou abandonar vocês, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E isso de fato aconteceu, a promessa da vinda do Espírito Santo se efetivou. Nós vamos para mais um intervalo e logo após o intervalo daremos aqui continuidade a esse assunto tão extraordinário. Um instante só e já estaremos de volta.